A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 9. A lição 9 tem o tema O Caminho, a Verdade e a Vida. Por que quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo, aquele que veio, que foi, mas a qualquer momento estará voltando. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem um tema, e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João, né? Hoje, mais uma leitura diária, desta vez da quinta-feira, que tem como versículos, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, que tem como epígrafe, no caminho com Jesus, contamos com o apoio do Consolador. No caminho com Cristo, nós contamos com o apoio do Consolador, né, que é o Espírito Santo, que ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele ia e o Consolador vinha para nos ajudar, para nos guiar, para nos ensinar. Tudo isso o Consolador faz conosco. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É porque quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Consolador, o Espírito Santo, né? Que veio diretamente do Pai. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, diz assim: Jesus sabia que era melhor para os discípulos e para nós, né, que ele fosse, e com ele indo, o Consolador vinha. A vinda do Espírito Santo não foi uma perda, mas um ganho glorioso. Ele está hoje entre nós, convencendo o mundo e preparando o coração das pessoas para receberem o Evangelho. É isso que ele faz. Ele convencendo o mundo e preparando o coração deles para o quê? Para receber o Evangelho de Cristo. Porque é o Consolador que faz isso, é o Espírito Santo que faz isso, né? Nós pregamos o Evangelho, mas quem convence o homem é o Espírito Santo, não somos nós. Nós temos só a incumbência de pregar o Evangelho. E o trabalho de convencer, quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos guia, nos orienta, nos consola, né? Está sempre do nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele está ali, do nosso lado. E a nossa lição, no segundo ponto da lição, vai falar dúvidas e incertezas, né? Dúvidas, incertezas e engano no caminho com Cristo. Aí no primeiro subponto vai falar a dúvida de Tomé. No segundo subponto, as incertezas de Pedro e Filipe. E no terceiro subponto, o engano de Judas Iscariotes, né? Porque na caminhada com Cristo a gente sabe que é uma caminhada difícil, não é uma caminhada fácil. Vai ter sempre alguma coisa que vai querer nos atrapalhar no percurso da caminhada com Cristo. E um comentário nesse segundo ponto, dúvidas, incertezas e engano no caminho com Cristo, diz assim para nós: a caminhada com Cristo nem sempre é isenta de dúvidas e incertezas, né, como observamos no discípulo. O discípulo está ali, com dúvida e incerteza. Tomé, ao questionar como poderia saber o caminho, expressa uma dúvida legítima, que recebe de Jesus uma resposta fundamental. Jesus respondeu logo a ele: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ele está com dúvida, né, sobre o caminho, questiona sobre o caminho. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Mostrando que a solução para a nossa incerteza está em confiar em Cristo. A solução para a nossa incerteza é confiar em Cristo. Porque Tomé tinha uma dúvida, ele perguntou a Jesus, né, como é o caminho? Disse, no verso 5, disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Veja, ele andando com Jesus, mas já estava com dúvida a respeito do caminho. Aí Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, tirando toda a dúvida dele. Pedro e Filipe também demonstram falta de entendimento, pois ainda não compreendiam completamente a missão de Jesus. Pedro hesitava sobre o destino do Mestre, né? Evangelho de João, capítulo 13, verso 36. Enquanto Filipe desejava ver o Pai sem perceber que Jesus era a plena revelação divina. É porque Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai, né? Evangelho de João, no capítulo 14,
no versículo 8 e 9, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Né? Porque quem estava vendo Jesus, estava vendo quem? Estava vendo o próprio Deus. Então, quem ele disse, em certo momento ele disse, eu e o Pai somos um. Então, quem vê Jesus, vê o Pai. Não precisava mais Filipe estar perguntando, mostra-nos o Pai. Porque Jesus tinha deixado bem claro, quem vê ele, vê o Pai. Mas veja que cada um dos discípulos tinha ali as suas dúvidas, suas incertezas a respeito de quem era Cristo. Mesmo andando com Cristo, mas está ainda com dúvidas e incertezas. E outros, né, enganados a respeito da missão da qual Jesus veio, né, fazer aqui na Terra. Esses exemplos mostram que a jornada da fé exige aprendizado contínuo e disposição para ouvir e confiar em Cristo. Mesmo quando não temos todas as respostas, mesmo você não tendo todas as respostas agora, mas você tem que confiar nele. Porque o que ele disse, o que ele falou, o que ele ensinou, tudo tem acontecido da forma que ele falou. Né? O que ele promete, ele cumpre. E tudo que foi falado a respeito de Cristo nas Escrituras se cumpriu, né, cabalmente. Desde que o profeta Isaías já profetizava a respeito dele, aconteceu tudo da forma que ele falou. Tudo do jeito que está escrito lá no livro de Isaías. Então nós não devemos duvidar, nem ficar com incerteza. Nós temos que crer e confiar em Cristo. E tudo que ele falou vai acontecer. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Outro também que estava ali com dúvida e com engano, Judas Iscariote, em contraste, não apenas enfrentou dúvida, mas foi enganado por suas próprias ambições, né? Porque ele era ambicioso, queria poder, queria posição. Né? Seu erro fatal foi esperar um Messias político e terreno, ignorando a missão redentora de Jesus, porque ele não estava entendendo a missão de Cristo. Ele achava que Jesus era um Messias político, que ia vir, que Jesus ia derrotar Roma, destruir todos os romanos, e Israel ia dominar tudo ali. Mas é o contrário. Jesus não veio dessa forma. Jesus veio humilde, né? E perdoando a todos, concedendo perdão a todos, até os romanos que estavam ali oprimindo Israel, a nação. Mas ele não entendeu nada disso. Ao entregar o mestre por 30 moedas de prata, Evangelho de João capítulo 3, versículo 25 ao 27, ele se afastou completamente da verdade, tornando-se um exemplo trágico de incredulidade e traição. Foi um exemplo prático, trágico, né? Porque ele andou com Cristo, viu tudo que Cristo fez, mas mesmo assim se deixou levar pelo engano e terminou traindo Jesus. Né? Quantos hoje também não estão traindo Jesus? Não estão vendendo por 30 moedas de prata, mas estão traindo, né? Muitas vezes se afastando do caminho da verdade e andando pelo caminho do erro. Isso é o que? Isso é uma traição. É o que acontece com muitos hoje em dia. Muitos falam de Judas, mas muitos estão fazendo a mesma coisa que Judas fez, traindo Jesus. Portanto, as dúvidas e incertezas podem ser vencidas pela fé e pelo conhecimento de Cristo. Enquanto o engano surge quando buscamos a Deus com motivações erradas, devemos permanecer firmes na palavra, evitando os erros de Judas e aprendendo com as experiências de Tomé, Pedro e Filipe. Os erros de Judas nós devemos, né, deixar de lado e aprender com as experiências de Tomé, Pedro e Filipe, que é isso que nós devemos fazer. Porque com Jesus é aprendizado sempre. O nosso aprendizado com Cristo só vai acabar quando ele voltar, né, para arrebatar a sua igreja, para arrebatar os crentes fiéis. O nosso aprendizado acaba, mas enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós vamos estar em constante aprendizado. Né? E a Bíblia está aí para nos ensinar todos os dias, para que nós não entremos pelo caminho do engano, como entrou Judas. Que possamos estar sempre meditando em tudo que está escrito na Bíblia, tudo que Jesus deixou para nós, para que nós possamos permanecer firmes, crendo com fé que ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Olha, ele já fez, né? O que a gente não podia fazer, ele já fez. Então nós temos que continuar crendo que a qualquer momento ele está voltando para nos levar para ele mesmo, para onde ele estiver, nós estejamos também. Amém?